Quem vive na Baixada Santista está passando por um drama. Nós estamos tendo um dos maiores incêndios a depósito de combustível da história do Brasil. Duas coisas graves acontecem ali. Primeiro é falta de informação. Eu acho que quem mora na região, quem mora próximo, quem mora nas cidades próximas como Guarujá, como São Vicente, como Cubatão, precisa ser melhor informado. Ontem foi dito em alto e bom som que daqui para frente somente a Casa Civil do Estado de São Paulo é que se pronuncia sobre o incêndio, dando clara impressão de que estão proibindo os bombeiros de falar do que está acontecendo ali. Nós temos uma mortandade de peixes que já ultrapassou as 10 toneladas, 10 mil quilos de peixe perdidos. Muitos daqueles que vivem da pesca estão tendo dificuldade em colocar os seus pescados, porque existe um boato correndo em toda a região de que todo o peixe está contaminado, quando nós sabemos que não é verdade, porque o peixe que é pescado em alto mar, em águas profundas, não tem nada a ver com esse acidente ecológico que está acontecendo aqui na nossa região. Muita gente está assustada sem saber direito o que é que está acontecendo. Está faltando responsabilidade para com os moradores do Guarujá, de Cubatão, de Santos principalmente e até de São Vicente. As pessoas que moram na região precisam ser melhor informadas. Essa coisa de dizer só quem vai falar é o representante do governador, mostra que existem coisas para serem escondidas. E se tem coisa para ser escondida, é porque o negócio não está de forma correta, não está sendo tratado de forma correta. Uma coisa para se pensar muito, porque é grave. E os outros depósitos? Lembram-se da Vila Socó, onde morreram mais de 500 pessoas? Será que existe risco? Será que não existe? Precisamos de transparência, precisamos de informação. Precisamos manter a população alerta, mas bem informada. Pense nisso. Programa do Jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br no Facebook, Facebook/do Jeito do Jonas. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, dentro daquele compromisso que nós temos de mostrar as personalidades aqui da nossa região, principalmente da nossa cidade, eu tenho aqui um ilustre convidado, ele que é um escritor, um poeta, um romancista, por que não dizer, Dinarte Alves Portela, que muito me honra com a sua presença. Obrigado por ter vindo, Dinarte. Mais um livro na praça. Mais um livro na praça, né? E desta vez na sua segunda edição, né? Você está lançando já a segunda edição do primeiro livro. Exatamente. Que é A Suave Brisa do Amor. Exatamente, eu vou até colocar, por favor, à disposição aqui para os telespectadores. A Suave Brisa do Amor, na verdade, é um livro que está tornando assim uma febre, né, no Guarujá e Baixada Santista, e por que não dizer nos demais estados brasileiros, né? E para mim é uma alegria muito grande, porque eu venho lutando com a literatura desde 2011, a partir do KDF Traições e Intrigas, que também é um romance policial, né? Só que o KDF acontece toda a trama lá no Rio de Janeiro. Já a Suave Brisa do Amor é São Paulo, já Santos, é a Suave Brisa do Amor, né? Brisa do Amor. Tá certo. E o que trouxe o Dinarte a escrever romance? Então, Jonas, eu vim de famílias da Igreja Presbiteriana no interior de São Paulo. Presbiteriana do Brasil? Exatamente, eu vim da nossa doutrina é presbiteriano. Depois, vindo ao Guarujá, tivemos dificuldade em encontrar uma igreja presbiteriana, isso em 1970. Já existia a IPVC. Exatamente, mas nós morávamos num bairro bem simplório, né? Então, encontramos uma igreja batista e ficamos lá na igreja batista por um bom tempo, né? Hoje eu vou na igreja presbiteriana e na igreja batista, frequento sempre a igreja batista, e estou sempre assim, embora
com compromisso. Você é quase que um batisteriano. Exatamente, né? Embora nós temos aí batista que frequentam a igreja presbiteriana e vice-versa. Na realidade, nós somos irmãos em Cristo, né? E haja vista que existe aí a doutrina bem semelhante uma à outra. Né? Eu sou membro da IPVC, Igreja Presbiteriana de Vicente de Carvalho, e tenho frequentado até o coral, né? Eu participo do coral aqui da Igreja Presbiteriana Independente, aqui no centro da Rua do Contorno. A Batista não frequentei ainda, já estive visitando algumas vezes, mas não frequentei ainda. Você viu muita diferença entre os dogmas de uma igreja e outra? As igrejas... Doutrinas ou dogmas? Eu acredito que as igrejas conhecidas como tradicionais, no contexto mais exato, é a igreja históricas, né? Que é presbiteriana, batista, congregacionais e afins, elas luterana, que é uma igreja muito excelente, elas têm Wesleyana. Exatamente, elas têm umas doutrinas assim bem próximas, né? Então são igrejas que consideramos igrejas assim boas, tem uma liturgia que é começo, meio e fim, né? E eu gosto muito desse tipo de liturgia religiosa que é começo, meio e fim. Nós temos todos aí uma liturgia fundamentada desde os primeiros séculos, né? Então gosto muito de frequentar. Tá, e daí como é que você chegou na literatura? Então, como eu sou oriundo da Igreja Batista, frequento a Igreja Batista, eu sempre li muito, desde criança. E a partir do momento que eu comecei a estudar, fiz teologia também na própria denominação batista, e isso resultou bastante no meu conceito, né, de literatura. É claro que as minhas literaturas não são voltadas para o sentido religioso. Quando você fez teologia, você pensava em ser pastor? Então, na verdade, Jonas, eu sempre gostei de ler a Bíblia. Desde que comecei a ler e escrever no sentido completo, eu lia muito a Bíblia, gostava muito das histórias do Velho Testamento, né? E me gabava de ser um conhecedor das histórias mesmo, né? Eu vim conhecer a Jesus Cristo, na verdade, com 17 anos de idade, mais ou menos na década de 80, e a partir daí eu comecei a frequentar a igreja. Mas em termos de teologia mesmo, é mais para o conhecimento mesmo, né? Existem eu costumo dizer que existem excelentes teólogos, mas que não podem ser pastor, porque na realidade o ministério pastoral é uma vocação. Já a teologia as pessoas podem fazer pelo próprio conhecimento científico, né? Que a teologia basicamente é a ciência de conhecer a Deus, né? Basicamente isso, né? Eu fiz teologia e também nunca tive pretensão de ser pastor. Eu fiz para que pudesse até melhorar a forma de ler e a forma de entender. Exatamente. Não com pretensão de fazer disso uma profissão, levar isso adiante. Porque eu acho que, como você falou, é questão de chamado e de vocação. Como escrever também, né? Escrever também é questão de chamado e de vocação. Exatamente. Agora... O seu livro tem um viés evangélico? Tem sim, tem. Sempre tem, porque na verdade nós somos lapidados a partir do momento que nós frequentamos uma igreja. Agora falo de modo geral, de maneira denominacional, seja ela carismática ou aquelas mais tradicionais, sempre quando seja na área musical ou seja na área literária mesmo, sempre existe o DNA de Deus, né? Não tem como fugir às regras, né? Sempre tem o DNA, sempre tem o dedo de Deus, né? Então você, quando procura escrever, você busca os caminhos da sua fé, da sua confissão religiosa, mais ou menos isso? Exatamente, eu procuro trabalhar um personagem dentro dos parâmetros secular, do nosso cotidiano, e a partir disso eu vou criando o personagem, mas no desenrolar da história, é claro que vai haver conceitos básicos do cristianismo. Você sentiu diferença, Dinarte, da literatura de 30, 40 anos atrás? Para minha época um pouco mais. Eu comecei a ler o primeiro livro que
que eu li foi a Luiz Azevedo, o Cortiço, há 50 e tantos anos atrás, foi o meu primeiro livro. Nesses últimos 40, 50 anos, você acha que teve uma mudança do comportamental de quem escreve? Você acha que hoje se escreve diferente? Por exemplo, Paulo Coelho, naquela época, na minha modesta opinião, não faria sucesso, na minha opinião. E hoje ele é um estrondoso sucesso. Houve uma modernização na escrita, na sua opinião? Na verdade, os escritores eles têm um conceito expert mesmo em termos de literatura, ele vai buscar sim algumas referências do passado. Eu mesmo procurei estudar alguns autores do nosso tempo passado, né, no caso, como Alfred Hitchcock, Sidney Sheldon. Não, Hitchcock é mais de 50 anos. Jamais, exatamente. Mais de 50 anos, é outro estilo de literatura. Já o Machado de Assis, que já é um outro estilo. Machado de Assis, né? Já são 120 anos. Exatamente. Bem mais. Exatamente. Então, na verdade, o escritor, se ele tiver um conceito crítico, ele vai buscar um modelo, um estilo, ele vai procurar analisar todos esses escritores, a partir daí ele vai criar o seu próprio estilo. Esse estilo não é mais ou menos inato? Não vem com a pessoa de berço? Não nasce com a pessoa o estilo de escrever? Eu, por exemplo, tenho um estilo de escrever, né? Esse estilo não é uma coisa que vem, porque eu não criei um estilo, é uma coisa mais ou menos natural. Então, quando eu escrevo de política, eu sou muito agressivo quando eu escrevo de política. Quando eu escrevo sobre um assunto mais ameno, eu procuro me envolver o mínimo possível naquilo que eu estou escrevendo. Enfim, para cada tipo de coisa, eu acho que você tem uma aptidão e uma forma. Exatamente. Isso não é inato? Isso não vem com a pessoa? Ou você acha que isso se aprende, isso se desenvolve? Não, eu aprendi através da faculdade mesmo de letras o seguinte, que a leitura, ela é um hábito que tem que ser uma constância na vida de cada aluno. Então, por exemplo, existe aquele aluno que é preguiçoso, que faz apenas determinada matéria com a intenção de tirar boas notas. E existe aquele aluno aplicado que ele tem prazer de se aprofundar em aprender. Em aprender. Então é como tocar violão. Na realidade, Jonas, existe aí um fundo de verdade, assim, em termos, porque na verdade o que é a vocação? A vocação, como você já havia dito, é relacionado ao nosso dom que já vem inserido, inclusive no lá DNA. No DNA, inclusive você, analisando bem, conhece bem os textos bíblicos, lá do Novo Testamento, Efésios, se não me falha a memória, capítulo 5 ou 4. Efésios é Novo Testamento. Novo Testamento, que relaciona os dons ali, né? Que Deus deu um para pastores, outro para profetas, outro para isso. Na realidade já vem. Mas existe uma diferença entre vocação e talento. Vocação já vem junto. Talento, a pessoa se envolve, né? Mas é claro que o que você está falando está totalmente dentro do contexto, porque, na verdade, por mais que você leia um Sidney Sheldon, um Alfred Hitchcock ou um apóstolo Paulo, a gente vê no Evangelho... Só fera, hein? São fera, o apóstolo Paulo, por exemplo, João, Pedro, são características diferentes, de estilos diferentes, claro, que já nasceram, claro. Que já nasceram com eles, claro. Inclusive, né? Uhum. Mas isso não quer dizer que nós não devamos ir para o passado e fazer um estudo sobre esses autores que realmente são fantásticos, né? E aí nasce o Dinarte Alves Portela, o nosso escritor aqui na cidade do Guarujá, que muito nos honra e muito nos orgulha, porque o Guarujá produz, já tem o nome de Pérola do Atlântico, mas o Guarujá produz pérolas, e pérolas maravilhosas. Eu vou para um breve intervalo comercial, mas antes eu quero falar para você que no sábado, dia 11, o CRPI vai estar promovendo, das 9 da manhã até as 17 horas, um brechó, com vendas de objetos e artigos mais variados, pessoas que doaram, coisas que foram compradas, coisas novas, coisas com pouco uso, enfim, um brechó fantástico que o CRPI, você que quer ajudar o CRPI, que é o Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral, você que quer ajudar o CRPI, vai lá, na rua
Alexandre Miguel Rodrigues, número 845, na Praia do Tombo. Alexandre Miguel, Estrada Alexandre Miguel Rodrigues, 845, Praia do Tombo. Para você ligar lá para informações, 3354 3009, 3354 3009. Ajuda o CRPI, ajuda o CRPI que você vai ver como você vai se sentir melhor. Vai fazer bem para você. Voltamos daqui a pouquinho do Jeito do Jonas. Programa do Jeito do Jonas, voltando para o segundo bloco, batendo um papo gostoso hoje aqui com Dinarte Alves Portela, o nosso escritor aqui da cidade do Guarujá, ele que está aí promovendo o seu livro, A Suave Brisa do Amor, a Suave Brisa, eu preciso decorar, A Suave Brisa do Amor. Eu dou uma coladinha na capa do livro que está do meu lado aqui, fica tudo certo. Eu quero falar para você o seguinte, aqui na SEG, na Associação Comercial do Guarujá, na Rua Buenos Aires 154, nós vamos ter ali um curso de oratória e postura patrocinado pelo Rubens Marcon, que é um life coach, um treinador de vidas. Um curso que vale a pena você participar. E nós aqui do programa, lá tem um custo para você fazer a inscrição, você tem que pagar a matrícula lá, fazer o curso e tal. Nós aqui no nosso programa estamos fazendo uma promoção, nós vamos sortear um curso gratuitamente para você que nos assiste. É só você ligar 33236169 e dizer, eu quero ganhar um curso. 33236169. E o curso será ministrado dia 23 e 24 de abril, às 19 horas. Começa às 19 horas, dia 23 de abril e 24 de abril. É uma quinta e uma sexta-feira. Em 2 dias você faz um curso de oratória. Você que tem dificuldade para falar, você que já fala bem, mas quer falar melhor ainda, você que gostaria de falar, mas não tem coragem, às vezes, de falar em público, pessoas de igreja, pessoas de comunidades que gostariam de desenvolver esse talento de oratória, faça esse curso com o Rubens Marcon, que você vai se dar muito bem, vale muito a pena você fazer, lá na SEG, Associação Comercial do Guarujá, na Rua Buenos Aires 154. 33236169, você telefone e diz, eu quero ganhar um curso, e nós vamos sortear um curso para todos que ligarem hoje. Ontem, graças a Deus, ligou bastante gente. Ligue também, participe conosco desse concurso, porque vale a pena você ganhar um curso desse gratuitamente. Ok? E se você quiser fazer o curso pagando, vai lá na Associação Comercial ali na Rua Buenos Aires, se inscreva, que vai valer a pena. Dinarte Portela, você vai lançar o segundo volume do mesmo livro, é uma continuação, é isso? Exatamente, Jonas. Na verdade, a Suave Brisa do Amor trata-se de uma trilogia. Agora, em agosto, eu pretendo lançar... Para quem não sabe, trilogia são 3 livros. São 3 livros, né? Vai ser lançado o segundo e no ano que vem, em 2016, vai ser lançado o terceiro, né? O segundo volume se chama A Suave Brisa do Amor, o 6º dia, né? O 6º dia. O 6º dia. Já é a conexão entre Guarujá e Amazonas, né? Um lugar tão longe, mas a história vai ser praticamente... Esses seus personagens do primeiro livro vivem no Guarujá? Vivem no Guarujá. Todos vivem no Guarujá, né? Então, existe todo um enredo, uma trama, e através de uma sala de bate-papo, um jovem por nome de Simon Norton, ele interage com uma mulher do Gonzaga, e entre eles acontece uma paixão ardente. E aí a gente deixa a pessoa ler, né? E aí depois a pessoa vai, né? E são todos pessoal da região mesmo. São fictícios. São fictícios. Você vai ligar para você e falar assim, peraí, esse cara aí sou eu, não tem esse risco. Não tem esse risco, é tudo ficção, né? Tudo esse ficção. Cara sou até eu, porque que existe aí um lado todo
todo romanceado, romanceado. Existe uma professora que fala, né? Floreado, né? Então tá certo. E outros projetos? Você lança o segundo volume desse, e quais são os outros projetos? Você já tinha um livro anteriormente? Sim, fora o KDF Traições e Intrigas, que foi um livro que deu bastante saída, digo financeiro para mim, mas que ficou na época, como que se diz, de primeira viagem ainda, né? Marinheiro de primeira viagem. Marinheiro de primeira viagem, não ficou assim com uma revisão adequada. Então, eu vou procurar fazer uma boa revisão, fazer uma nova capa e assim lançar novamente também, possivelmente o ano que vem, o KDF Traições e Intrigas, que é uma trama policial que acontece na cidade do Rio de Janeiro, né? Uma trama muito legal. Você já foi mais longe para não ter problema com os moradores aqui, com os moradores, né? E em alguns lugares que eu vou, o pessoal me chama de KDF, né? Que KDF é a sigla Couto Dornelles Filho, que é um empresário, dono de uma aviação aérea, né? Então é muito legal o livro também. Né? Uma empresa de aviação aérea. Exatamente. Então é muito interessante o livro. Trata toda assim uma temática a respeito da situação que vive o Brasil, sobre negócio de adoção, se bem que a Sua Brisa do Amor também fala trata desses assuntos. Trata desse assunto. A Sua Brisa do Amor vai ter uma audiência na Câmara Municipal, tem uma coisa marcada? Tem sim, inclusive eu tenho um convite aqui relacionado a isso, que fala o seguinte: convidamos a todos para o tributo ao Dia Mundial do Livro, que começa no dia 23 de abril, que é um sarau Guarujá poético, né? Eu acredito que seja... Aqui fala Você vai participar? Vou participar das 19 às 22 horas. Eu estive lá e, por incrível que pareça, é o primeiro convite, né? O primeiro convite foi entregue a mim. Eu fui um dos primeiros. Merecido, né? Você é nosso representante da literatura. Eu agradeço a Sônia, o Simval ali da Câmara Municipal, que eu fui lá tomar uma água, né, para poder vir aqui, para dar um tempo bom para me poder vir. Ô Dinati, quem lê um livro geralmente viaja através do livro. A pessoa se envolve na história, se envolve na trama, começa a pensar naquilo durante muito tempo. Quem escreve o livro também viaja na história? Viaja e muito, Jonas. Eu estou escrevendo Síndrome de Caim, que eu peguei inclusive um texto, né, dando resposta Gênesis 3? As suas perguntas lá, relacionadas se tem o DNA do cristianismo, de Deus, né? Relacionado justamente a esse texto que você acabou de falar. Síndrome de Caim é um livro que realmente fala, são sentimentos muito fortes, como ódio, inveja, traição. Então eu parei em 80 páginas, né? Que os meus livros vão sair no padrão 14/21. E eu não consegui seguir em frente devido à carga de sentimentos negativos que tem no livro, né? As pessoas... Você começou a se chocar com o livro? Eu comecei a me chocar. Começou a mexer com você? Começou a mexer comigo, porque o livro trata mais ou menos uma empresa, uma fábrica de papel em que existem 4 irmãos que estão à disputa da presidência. Então tem todos esses enredos de inveja, esse sentimento. Então, para ser sincero... Que é o que leva Caim a matar o irmão lá, o Abel. Exatamente, que é um paralelo realmente ao texto que você acabou de citar, que é Gênesis capítulo 3. Não sei se me falei memória, se é 3 ou é 4, que o ano já... porque é uma sequência, né? Gênesis 3 é onde tem a questão da árvore da vida, que é tomada e comida, a maldição que vem sobre Eva, dada por Deus naquele caso, e aí é uma sequência que invade o capítulo 4 de Gênesis. Capítulo 4 de Gênesis, exatamente. Ali no Gênesis 3, inclusive, sai a tese da imputação objetiva, que é uma das teses de direito muito difundidas no mundo, que trata daquela questão de você sempre dizer que a culpa é do outro. Quando Deus chega
para Adão e disse: Adão, mas você comeu o fruto? Ele fala: peraí, Deus, peraí, foi a mulher que me deu. Aí ele falou: ô mulher, como é que é? Aí ela falou: não, Deus, peraí, foi a serpente que o senhor criou que fez eu comer. Quer dizer, a imputação objetiva, um vai jogando pro outro, né? Aquele famoso e ninguém assumindo, né? E ninguém assume. Isso é muito usado no direito moderno, esse texto de Gênesis 3, que é o da imputação objetiva. Exatamente. Eu tenho alguns trabalhos sobre isso. Exatamente. Então esse livro... E a síndrome de Caim é uma ideia interessante sua. Está em 80 páginas e algumas pessoas, muitos amigos meus, me cobram. E o síndrome de Caim? E o síndrome de Caim? Ela assim, espera aí, mas eu vou terminar o síndrome de Caim, que já é até uma questão de honra para mim, né? Chegar e terminar o síndrome de Caim. Mas é um livro que está sendo muito... Assim... E sobre Caim foi colocada uma marca para que todos conhecessem a sua descendência. O que é essa marca, na sua opinião? Pergunta boa teológica, hein? Você que fez teologia. Qual é a marca de Caim? Você fala na síndrome de Caim, mas qual é a marca de Caim? É difícil, né? Porque é difícil nenhum teólogo... Geralmente as pessoas acham que é algum problema que ele não tenha, que quem tem é o outro, né? Exatamente, mas muitos historiadores... como é que se diz? Tem a sua própria concepção, a sua própria teoria a respeito do... Para ser sincero, eu não tenho... Você nunca estudou? Nunca estudou o assunto para dizer isso? Existem assuntos na Bíblia que eu procuro não isolar, mas são coisas que não dá para a gente entender mesmo, que só lá no céu que nós teremos realmente... Existem algumas pessoas que perguntam o que Jesus Cristo estava escrevendo quando foi pego a mulher adúltera lá, e queriam jogar pedra na mulher adúltera. Seja lá o que ele estivesse escrevendo, não foi copiado nem guardado, porque não existe escritos de Jesus Cristo, né? Exatamente. Quem escreveu Jesus Cristo foram os quatro evangélicos, que fizeram os 4 evangelhos, que é João, Lucas, Paulo, Mateus e Marcos. Aliás, quem escreve são os 4, né, que escrevem os evangelhos, onde tem as coisas que Jesus falou. E depois as epístolas, o que ele escreveu não aparece. Não existe nada que ele tenha escrito que aparece em algum lugar, com algum acervo, alguma coisa, não tem. Então o que ele escreveu na areia, com o dedo inclusive, né? Poderia ter sido até um desenho, né? Podia até ser um desenho, e com certeza deveria ser alguma coisa relacionada com aquela multidão que queria apedrejar alguém, e ele estava escrevendo. Eu creio que ele estivesse escrevendo alguma coisa de repreensão para aquelas pessoas, que até os levam a questionar, falar: e agora, o que nós fazemos? Né? E as pessoas, elas têm uma mente bastante férteis, pelo seguinte: Jesus Cristo... Mas quem não tem uma mente fértil, né? Jesus Cristo estava escrevendo ali na areia o pecado de todo mundo que estava ali tentando apedrejar, né? Mas ele tinha que escrever muito, hein? Aí ia faltar areia. Foi escrever o pecado de todo mundo que estava por perto ali, ia faltar areia, porque é muito areia. Pecado, hein? Exatamente, mas o importante é que foi uma coisa maravilhosa, uma lição maravilhosa, e que como é que se diz, nos dá assim nós aprendemos a cada dia. Dá uma sensibilidade, né? Para que nós busquemos. O bom professor não é o que ensina. O bom professor é aquele que desperta a curiosidade para o aluno buscar o conhecimento. Exatamente. Senão, todo ensino é perdido. E de acordo com todo esse cenário entre Jesus Cristo, a multidão e a pecadora lá, nós aprendemos muitas coisas que não devemos julgar, né? Não, claro. Principalmente. Ô, Dinati, eu vou dar um recado aqui. No sábado, dia 11 de abril, agora no próximo sábado, aqui no Delfim Hotel, às 20 horas, teremos a abertura do 3º Congresso da Confederação Municipal das Associações de Moradores de Bairro do Guarujá. O tema do congresso é Construir a Associação para a Luta Popular. A cidade é de todo nós. Estou fazendo um convite para você. Você que está me assistindo, estou convidando você no dia 11 de abril, no próximo sábado, às 20 horas, para que você vá ao Delfim Hotel. Eu, inclusive, estarei lá, se Deus quiser, para participar da abertura desse congresso das associações de moradores do Guarujá. Delfim Hotel, aqui na Praia da Enseada, beirando a praia, todo mundo conhece, todo mundo sabe onde é. Sábado, dia 11, 20 horas. Dinarte Alves Portela, meu escritor e meu intelectual, você tem 30 segundos para se despedir. Bom, eu quero aproveitar esses 30 segundos, né, agradecer muito aos meus leitores, haja vista que agora já
está indo para outras fronteiras, que é o Brasil. Eu despacho o livro para Minas Gerais, para Goiás, Distrito Federal, Paraná. Muito bom. Então, fico muito feliz com isso, né? E eu agradeço muito o carinho do povo, do público que Você merece. Nas redes sociais, né? Merece Muito muito. legal mesmo. Agradeço muito, muito mesmo. As pessoas sempre com umas palavras bem amáveis mesmo, seja na comunidade também evangélica. Gostaria inclusive de agradecer muito ao Rotary Clube Internacional Guarujá 27 de Carvalho, no qual faço parte, né, que o nosso lema, né, que façamos o Rotary brilhar, através de todos esses trabalhos que nós fundamentamos na cidade, né, e no Brasil inteiro, né. Perfeito. Dinarte Alves Portela, o escritor intelectual que muito nos honrou com a sua presença, muito obrigado por ter vindo, que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.